Desenvolver a habilidade de interpretar a linguagem corporal é uma ferramenta poderosa para compreender os sentimentos das pessoas em qualquer situação. Isso nos permite estabelecer amizades, fechar mais vendas, descobrir quem aprecia nossa companhia e até mesmo utilizar essas habilidades para demonstrar confiança e autoridade. É quase como possuir o superpoder de ler mentes. Ao assistir a este vídeo, recomendo vivamente que você preste atenção em cada um dos sinais corporais mencionados. Isso ajudará a compreender como cada sinal se manifesta e melhorará sua capacidade de reconhecê-los em outras pessoas. Vamos começar com uma parte do corpo que é relativamente fácil de interpretar: as pernas e os pés. Essas partes do corpo são consideradas as mais autênticas, pois os pés são frequentemente os primeiros a reagir a mudanças no ambiente. Além disso, quando alguém mente ou tenta esconder suas emoções verdadeiras, geralmente concentra-se no rosto e nas mãos, fazendo pouco ou nenhum esforço para alterar a posição dos pés. Um sinal de pés felizes é quando eles balançam ou se movimentam, indicando excitação ou satisfação. No entanto, esse comportamento também pode transmitir paciência. Vale ressaltar que esses sinais de linguagem corporal podem ter significados diferentes dependendo do contexto em que são observados. Portanto, atente-se para o contexto da conversa antes de chegar a conclusões. Por exemplo, quando os pés estão levantados, com os dedos apontando para cima, ou quando um dos calcanhares é erguido, geralmente indica felicidade, excitação e interesse. Já quando os pés mudam de direção, afastando-se de algo, é um sinal de que não gostamos ou não queremos estar envolvidos naquilo. Embora as pessoas possam controlar conscientemente a direção da cabeça e do tronco, na maioria das vezes, os pés apontarão para longe se não estiverem interessadas. Por exemplo, se você estiver conversando com alguém e de repente os pés dessa pessoa se virarem, pode ser um indicativo de que ela não gostou do que você acabou de dizer. No entanto, não leve esse sinal para o lado pessoal, pois há muitas situações em que a pessoa simplesmente precisa ir a outro lugar, como um compromisso ou um compromisso de almoço. Outro sinal a ser observado é quando alguém que está sentado coloca as mãos sobre os joelhos e inclina o corpo para frente, fechando-os. Isso indica que a pessoa está pronta para se levantar e sair da posição atual. A postura de uma pessoa em pé, com os pés separados na largura dos ombros, é um bom indicador de confiança. Alguém que adota essa postura parece mais confiante do que alguém que mantém os pés juntos. Uma regra geral ao interpretar a linguagem corporal é que quanto mais espaço uma pessoa ocupa, mais confiante ela aparenta ser. Isso também se aplica quando estão sentadas, com as pernas afastadas, o que indica confiança e conforto. Quando alguém está de pé com as pernas cruzadas, indica um alto nível de conforto. Ao cruzar as pernas, a pessoa terá mais dificuldade em escapar de uma situação ameaçadora. Esse sinal de linguagem corporal pode ser uma ótima maneira de ajudar as pessoas ao seu redor a relaxarem. Além disso, você também notará que as pessoas geralmente cruzam as pernas na direção da pessoa que mais gostam ou que as faz se sentir mais confortáveis. Jogar com o sapato, como balançá-lo ou equilibrá-lo nos pés, é um sinal de flerte usado para chamar a atenção de potenciais parceiros. Já quando alguém está sentado e coloca um pé em cima da coxa, criando uma barreira com a outra perna, o significado desse gesto varia dependendo da direção em que a barreira está voltada. Se a pessoa coloca a barreira entre vocês, geralmente significa que ela não se sente confortável com você ou não gostou do que você acabou de dizer. Por outro lado, se a barreira não estiver voltada para você e sim para outra direção, isso significa o oposto. Ela se sente à vontade com você e gostou do que foi dito. No que diz respeito à proximidade, todos possuem seu próprio círculo de espaço pessoal, uma zona imaginária na qual se sentem mais confortáveis ao interagir com estranhos. Se alguém gosta de você, permitirá que você se aproxime mais desse círculo e também tentará se mover em direção ao seu. Quando se trata de linguagem corporal dos pés, o pé fritando ocorre quando alguém está mexendo muito os pés ou pernas e de repente para. Isso geralmente indica que estão experimentando algum tipo de estresse ou outra emoção intensa. Já o cruzamento dos pés é quando alguém que estava com as pernas separadas de repente as cruza enquanto está sentado, e isso normalmente é um sinal de desconforto ou estresse. Às vezes, as pessoas até fazem isso com as pernas da cadeira em que estão sentadas. Agora, vamos direcionar nossa atenção para o torso. Essa região do corpo abriga muitos dos órgãos vitais, e o cérebro age para protegê-la, resultando em diversos sinais de linguagem corporal bastante evidentes. Ao observar a parte da frente do torso, percebemos que é uma área mais sensível, e inconscientemente,
tendemos a afastar o torso de qualquer coisa que seja considerada uma ameaça. Isso não se aplica apenas a situações perigosas, como um assalto, mas também a pessoas que não gostamos e até mesmo a tópicos que não apreciamos. Além disso, é interessante notar que posicionamos nosso torso de forma diferente em relação a coisas e pessoas que gostamos. Durante uma interação, um bom truque é enfrentar a pessoa com quem estamos conversando. Isso mostra interesse genuíno por ela e pela conversa em questão. A proteção do torso abrange uma variedade de sinais, incluindo cruzar os braços, brincar com uma pulseira ou relógio na outra mão, e até mesmo segurar um livro ou bolsa contra o peito. Esses sinais geralmente indicam desconforto ou nervosismo. No entanto, é importante ressaltar que a linguagem corporal não deve ser interpretada isoladamente, mas sim considerando o contexto para chegar a conclusões precisas, o que abordaremos novamente em breve. Inclusive, quando alguém se inclina para frente, geralmente indica interesse na conversa em questão. Por outro lado, quando estão inclinados para trás ou para o lado, geralmente denota confiança e, em alguns casos, diz respeito à autoridade. A postura de peito aberto ocorre quando destacamos o peito e trazemos os ombros para trás. Isso geralmente é um sinal de raiva ou confiança, e é comumente observado antes de uma luta. Vale ressaltar que os homens tendem a inflar ligeiramente o peito quando estão ao redor das mulheres, pois isso é considerado atraente. Por outro lado, encolher os ombros é algo bastante comum que provavelmente você já notou, especialmente quando alguém responde "eu não sei". Quando as pessoas estão indecisas, tendem a encolher os ombros, um gesto que pode ser sutil, mas que indica dúvidas. Quanto aos ombros, quando eles se elevam um pouco e ficam mais próximos das orelhas, é uma resposta para proteger o pescoço do que o corpo considera ser uma ameaça. Esse é um claro sinal de falta de confiança e desconforto. Agora, vamos nos concentrar nos braços. Eles são especialmente úteis para demonstrar autoridade e domínio, mas também podem revelar nervosismo de forma bastante evidente. Movimentos desafiando a gravidade dos braços ocorrem quando estamos felizes ou animados, fazendo com que os braços se levantem. Alguns exemplos disso são os high fives e socos. Quando nos sentimos confiantes, nossos braços costumam balançar ao lado do corpo. No entanto, quando nosso humor está ruim, os braços ficam sem vida, pendendo ao longo do corpo. Já a restrição do movimento dos braços acontece quando não os movemos, mantendo-os presos ao lado do corpo, sem movimentação. Isso é um sinal de nervosismo, pois é um instinto do corpo tornar-se menos visível e um alvo menor diante de qualquer ameaça que enfrentamos. Além disso, quando posicionamos os braços atrás das costas, colocamos as mãos atrás e expomos o torso. No que diz respeito ao poder e autoridade, uma postura que muitas vezes é associada a eles é a posição de mãos nos quadris. Quando colocamos as mãos nos quadris, essa posição transmite confiança e pode expressar uma atitude desafiadora. CEOs e políticos frequentemente adotam essa postura para demonstrar liderança. Outra parte do corpo que merece nossa atenção são as mãos e os dedos. Embora os sinais sejam mais sutis, essas partes do corpo expressam uma ampla variedade de emoções com precisão. Esconder as mãos é algo que muitos de nós fazemos sem perceber, como colocá-las debaixo da mesa ou nos bolsos do paletó. No entanto, isso tem sido visto repetidamente como algo que causa uma impressão negativa. Alguns afirmam que isso acontece porque, no passado, mostrar as mãos era uma forma de verificar se alguém estava armado ou não. O tremor nas mãos, quando as mãos tremem, nem sempre indica nervosismo, ao contrário do que se acredita. Também pode indicar excitação, consumo excessivo de cafeína, foco intenso e até mesmo doenças neurológicas. É melhor observar outros sinais de linguagem corporal antes de tirar conclusões precipitadas. O gesto conhecido como sinal do campanário é quando alguém toca a ponta dos dedos de ambas as mãos juntas e depois as separa. Muitas pessoas em posições de poder utilizam esse sinal de linguagem corporal, como Donald Trump. Você também pode usar esse gesto para transmitir uma confiança significativamente maior durante negociações ou debates. Quando os polegares estão para cima, isso comunica confiança, enquanto escondê-los, como mantê-los nos bolsos, indica o oposto, uma falta de confiança. Já o enquadramento genital ocorre quando você coloca os polegares no cinto ou na calça, criando uma moldura em torno da área da virilha. Esse gesto indica que a pessoa está se sentindo confiante e dominante,
e é comumente utilizado ao redor de pessoas do sexo oposto que a pessoa considera atraentes, assim como os pés congelados. Mãos congeladas são um sinal claro de que algo está errado quando alguém repentinamente para de movimentar as mãos. Já o ato de acariciar é quando alguém usa a mão para acariciar ou esfregar a outra mão, braço ou até mesmo o pescoço. Isso é chamado de comportamento pacificador e é utilizado quando estamos sob alto nível de estresse, como forma de nos acalmar. Por fim, vamos examinar o rosto. Embora seja a parte do corpo menos precisa, devido ao fato de as pessoas frequentemente tentarem esconder algo nele, ainda é muito importante, pois fornece pistas de contexto para uma leitura precisa. Ampliar e apertar os olhos é um sinal de surpresa, despertar ou até mesmo enfrentamento, como antes de uma luta. Quando alguém arregala os olhos e imediatamente os aperta, significa que estão internalizando algo muito negativo sobre uma situação. Instintivamente, tendemos a evitar olhar para coisas negativas, então é comum vermos pessoas cobrindo os olhos quando testemunham um acidente de carro ou recebem notícias extremamente ruins. As pupilas dilatadas são frequentemente consideradas um sinal de atração, pois quando gostamos de algo, nossas pupilas se dilatam para permitir mais luz em nossos olhos. No entanto, isso nem sempre é o caso, uma vez que fatores como cafeína, drogas e álcool também podem influenciar esse aspecto. O flash dos olhos ocorre quando levantamos ambas as sobrancelhas e as deixamos cair logo em seguida. Esse gesto geralmente indica que gostamos do que vemos. O contato visual intenso pode comunicar diversas emoções, como amor, raiva e até mesmo ódio. No entanto, acima de tudo, demonstra muita confiança. Pessoas que evitam o contato visual são percebidas como inseguras e incertas. O ato de piscar rapidamente, quando alguém começa a piscar frequentemente, geralmente é um sinal de luta interna de alguma forma. Já o olhar para o lado ocorre quando inclinamos levemente a cabeça e desviamos o olhar, o que indica desconfiança ou falta de crença. Todos nós conhecemos o significado de sorrir, mas é importante destacar que existem diferentes tipos de sorrisos que podem transmitir diferentes emoções. Um sorriso genuíno resulta em rugas ao redor dos olhos, enquanto um sorriso falso parece superficial. Uma pessoa com um sorriso falso geralmente está fingindo felicidade, o que pode ser um sinal de nervosismo. Quando os lábios são pressionados e formam uma expressão de leve descontentamento, ocorre o ato de desaparecer os lábios. Isso claramente indica estresse, pois é uma resposta do corpo para evitar a entrada de algo na boca. Já a bolsa dos lábios acontece quando os lábios são franzidos, indicando algum tipo de discordância. Esse comportamento é comumente observado em conversas e negociações em grupo, e é algo que Donald Trump faz frequentemente. O ato de zombar ocorre quando os músculos dos lábios puxam em direção às orelhas, o que geralmente expressa repugnância ou falta de respeito por alguém. Quando as sobrancelhas são franzidas, isso indica concentração ou confronto com algo com o qual não concordamos. Já o alargamento do nariz ocorre quando as narinas se abrem brevemente, o que geralmente indica que alguém está prestes a realizar uma ação que demanda muito esforço, como uma discussão acalorada, briga ou levantamento de algo pesado. A mudança de cor facial, seja ficando vermelho ou pálido, geralmente indica uma alteração no estado emocional. Pode ser vergonha após dizer algo constrangedor ou o resultado de um choque diante de algo surpreendente. Quando o queixo é levantado, apontando para cima, isso é um indicador de confiança. É interessante notar que o queixo pode literalmente cair dependendo do nível de confiança que alguém está sentindo. Conforme mencionado anteriormente neste vídeo, a observação de sinais isolados não é uma maneira precisa de interpretar alguém. É importante lembrar de 4 regras ao ler a linguagem corporal. Procure por clusters. Observe vários sinais de linguagem corporal e faça uma análise do quadro geral. Por exemplo, alguém cruzando os braços pode não estar necessariamente se sentindo defensivo, eles podem estar simplesmente confortáveis nessa posição. No entanto, se eles estiverem cruzando os braços, com as pernas cruzadas e mantendo um contato visual intenso, isso provavelmente indica que estão se sentindo defensivos ou até mesmo com raiva. Busque mudanças. Fique atento a mudanças na linguagem corporal de alguém. Se alguém apresentava uma postura positiva, como uma postura ampla e movimentos de braços desafiadores, e de repente seu braço cai para o lado e sua postura se fecha, provavelmente ele está menos feliz do que estava segundos atrás. Isso indica que ele provavelmente está infeliz ou nervoso com o que acabou de acontecer. Considere o contexto. Lembre-se de levar em conta o contexto em que a pessoa está. Por exemplo,
Alguém com uma linguagem corporal fechada, como pernas cruzadas e mãos nos bolsos, pode não estar necessariamente se sentindo inseguro ou nervoso. Pode ser apenas porque o ar-condicionado está muito alto. Portanto, é importante considerar o contexto ao interpretar a linguagem corporal de alguém. Esteja atento a sinais mistos. Frequentemente, você encontrará sinais corporais positivos e negativos ao mesmo tempo. Sinais de linguagem corporal negativos tendem a ser mais precisos, pois as pessoas frequentemente fazem sinais de linguagem corporal positivos falsos. Por exemplo, alguém que está sorrindo para você com o torso voltado para você, mas seus pés estão apontando para a porta, pode não gostar da conversa tanto quanto você pensa que eles gostam. Dica: uma maneira útil de praticar a leitura da linguagem corporal é focar em uma parte do corpo de cada vez. Dedique um dia ou dois a observar apenas os pés das outras pessoas. Em seguida, mude para o tronco, as mãos, etc. Praticando dessa forma, é possível se tornar um especialista em leitura de pessoas em pouco tempo. Espero que estas informações tenham sido úteis. Para mais, inscreva-se no canal. Um abraço.